começando uma nova série, 12 lições sobre Joquebede. E quem é Joquebede? É a mãe de Moisés e você vai encontrar lá em Êxodo, no capítulo 1. Deus fez uma promessa para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações. E a tua família será inumerável, seus descendentes serão incontáveis. E a primeira lição para nós é, precisamos absorver o que está lá em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu decreto. Veja, a família de Jacó vai entrar no Egito com 70 pessoas. José já está lá. E eles vão se multiplicar, eles vão crescer. Porém, o faraó dos tempos de José, ele vai morrer. E o novo faraó não vai conhecer a história de José, de Jacó, não vai conhecer a história deles. Só que os descendentes estão crescendo, estão se multiplicando. E por que eu quero te dizer que todas as coisas cooperam para o bem aqui nessa lição? Olha só. Era um tempo de guerras, de rivalidades, de conquistas territoriais. Só que enquanto vários povos estão em conquistas territoriais, estão em guerras, onde estão os hebreus? São escravos. São escravos no Egito, estão sendo opressos, estão sendo oprimidos, estão sendo judiados ali no Egito. Então eles não estão indo para a guerra. Pensa um pouquinho aqui comigo. Se eles não estão indo para a guerra, os homens não estão morrendo na guerra. Se os homens não estão morrendo na guerra, eles estão se multiplicando. É tempo assim, eles são oprimidos e os homens, eles vão ter relações com as suas esposas. Eles não estão na guerra, eles estão em casa. Eles estão em casa com as suas esposas. Chegou do trabalho escravo no final do dia, vai lá namorar com a tua esposa e aí elas vão ficar grávidas, são mulheres fortes. Nós vamos ver nos vídeos seguintes que as mulheres hebreias eram fortes e vai se multiplicando, e vai se multiplicando. Deus não fez uma promessa para Abraão? E qual é a estratégia de Deus para esse povo ficar inumerável? Eles seriam escravos. Se eles são escravos, eles não vão para a guerra. Enquanto os homens das outras nações estão morrendo no campo de batalha, os hebreus estão fazendo filho. Estão fazendo filho, estão se multiplicando e assim se cumpre a palavra que estava sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, que seria uma descendência inumerável. Será que Deus não está fazendo isso com você? Não está fazendo você se multiplicar, multiplicar os dons, multiplicar tudo aquilo que Ele deu para você? Porque você está num período onde você está preso, onde você não está podendo sair para onde você quer? Mas você está confinado e nesse confinamento o Espírito Santo, ele faz você crescer no íntimo com Deus? Lição número 2 sobre Joquebede. Faça união com propósito. Tenha relacionamentos que tenham algum propósito eterno. Arão e Joquebede, os dois são da tribo de Levi e eles vão se casar. Num tempo bem complicado, eles são escravos no Egito, opressão. Eu acho que não dava para pensar em muita coisa, né? Vocês estão sendo escravos, tá difícil viver, e esse povo tá pensando em casamento. Sim, eles vão se unir. Veja, são da mesma tribo, os dois são de Levi. Isso já traz uma informação espiritual para nós. Una-se a pessoas que têm o mesmo propósito que você. Você se lembra de Ruth, Noemi? Ruth vai fazer uma declaração belíssima ali no segundo capítulo, no primeiro capítulo do livro de Ruth, e ela vai falar, olha, onde você for eu irei, né? O teu povo é o meu povo também, o seu Deus é o meu Deus também. Então, quando você pensa nessa união de Arão e Joquebede, que são da mesma tribo, você pensa, eu preciso estar com pessoas alinhadas à minha fé, alinhadas com aquilo que eu tenho de objetivo de vida. A união deles traz um propósito. Nós sabemos que eles vão gerar ali juntos. Eles vão gerar Miriam, vão gerar Arão e vão gerar Moisés. Eles vão gerar ali juntos. E isso é muito importante porque, olha, é muito complicado você fazer uniões na sua vida em julgo desigual. O profeta Amós, ele vai dizer o seguinte, tem como você andar com alguém se os dois pensam diferente, se os dois estão em julgo desigual? Você precisa buscar relacionamentos que tenham propósito na sua vida, que não seja apenas uma união, porque eu achei legal. Não, tenha um propósito voltado para o reino de Deus.
E quando eu falo de relacionamento com propósito, eu não estou falando só de casamento. As suas amizades precisam ter propósito. Não adianta você ser filho do Deus Altíssimo, andar em santidade, buscar obedecer ao Senhor e andar com os rebeldes. E andar com quem rejeita o Senhor Jesus. Não tem como Deus agir no meio de relacionamentos assim. Todos os seus relacionamentos têm que ter propósito. Na minha opinião, isso é uma opinião minha, mas aquela frase, os opostos se atraem, para mim, não faz sentido nenhum. Eu acredito que o que faz você prosperar em várias frentes é você estar com pessoas alinhadas aos seus objetivos, que não estejam em julgo desigual com você e que estejam juntas, unidas por um propósito eterno, por um propósito do Senhor. Lição número 3 sobre Joquebede. Coragem para tomar uma atitude mesmo em tempos difíceis. O decreto de Faraó é para matar todos os meninos hebreus que nascessem. Bem, nós falamos no primeiro vídeo sobre o crescimento ali populacional dos hebreus. E no versículo 12, no capítulo 1 de Êxodo, vai falar assim que quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam, e isso inquietava os egípcios. Quem é esse povo que está crescendo tanto? Inquietava eles. E essa mulher Joquebede, ela vai ter uma atitude de coragem, ela vai ser corajosa. O período não é nem para pensar em casamento, mas nós falamos no vídeo anterior, ela se casa com Arão, ela vai se unir a esse homem da tribo de Levi. Se não é tempo de se casar, quanto mais de ter filhos. Você já viu aquelas pessoas... Como é que vai colocar filho no mundo num período desses? E ela faz isso, ela vai engravidar mesmo num período de dificuldade. Ela tem coragem. Por quê? No vídeo anterior nós falamos, ela se une com o propósito, e o propósito é gerar para a glória de Deus. Ela está gerando o fruto dela, ela está gerando Moisés num período difícil. A Bíblia fala muitas vezes em versículos de seja corajoso. Nós vamos encontrar isso em Deuteronômio, nós vamos encontrar isso no primeiro capítulo de Josué. E nós vamos encontrar, inclusive, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha, Deus não te deu o espírito de covardia, mas te deu o espírito de ousadia, de amor, de moderação. E nós vamos ver também em Apocalipse, capítulo 21, o apóstolo João recebendo ali do Senhor Jesus que os covardes não herdarão o reino dos céus. Você vai ver também a história de Gideão, quando Deus dá estratégia ali para Gideão de quem iria para a batalha, os 300 que seriam separados. E o Senhor vai falar assim, olha, Gideão, aqueles que são covardes e medrosos, voltem para trás, que fiquem somente os corajosos. Você sabia que para servir ao Deus vivo, para ser cristão, você precisa ser corajoso. Se você for covarde, se você for medroso, não dá para seguir a Cristo, não dá para andar com Jesus se você não tiver coragem. Joquebede foi uma mulher corajosa. E eu quero te perguntar nessa lição, você tem gerado em tempos de dificuldade? Todo o cenário é desfavorável, todo o cenário fala para você, isso não vai dar certo, e você continua gerando, você continua tomando atitudes de fé? Lição número 4 sobre Joquebede. Escolha o lado mais fraco. Bem, aqui eu não quero falar exatamente de Joquebede, mas das parteiras hebreias, Sifrá e Puá. Sifrá, o seu nome significa claro, e Puá significa esplêndida. Bem, tudo a ver com a atitude delas, né? Uma vai ser muito clara ao quanto aos seus objetivos por temor a Deus, e a outra, ali a parceira dela, vai ter uma atitude esplêndida, também com referência a ter o temor de Deus. A ordem de Faraó é matem todos os meninos, só deixe viver se for meninas. E elas, por temor a Deus, decidem não matar os meninos. E aí Faraó vai falar, escuta, o que tá pegando? Por que vocês estão deixando os meninos viverem? Não, olha, Faraó, sabe o que acontece? As mulheres, esse povo de Deus é um povo forte. É um povo que suporta tudo. Quando nós chegamos lá para fazer o parto, elas já pariram, elas já deram fruto. Porque mulher de Deus, ela gera fruto em meio à dor. Ela gera fruto mesmo sendo difícil. Ela gera fruto mesmo se não tiver ajuda, ela gera.
E assim essas mulheres, por temor a Deus, vão poupar os meninos. E a palavra fala em Êxodo, lá no capítulo 1, a partir do versículo 15, que Deus fez bem a essas duas mulheres porque elas temeram ao Senhor. Agora eu quero te falar uma coisa. Você sabia que nem todo mundo é igual? Bom, isso é óbvio, né? Mas veja, algumas pessoas foram chamadas para ser líderes, outras foram chamadas para serem lideradas. Elas nunca vão tomar a posição de líder. Então a líder precisa saber lidar com todos os tipos de pessoas. Bem, o apóstolo Paulo vai falar assim em Gálatas 6:2, que nós precisamos levar a carga um dos outros para cumprir a lei de Cristo. Nem todo mundo vai ser igual a você. Algumas pessoas vão ter mais constância na oração, a outras vão precisar ser carregadas em oração, porque não têm a mesma disposição, porque são mais fracas ali no caminhar com Cristo. O apóstolo Paulo também vai falar em Colossenses 3, suportando-os uns aos outros, perdoando mutuamente. Esse suportando não é um suportar de uma maneira pejorativa, mas é suportando no sentido de dar suporte. Dê suporte a quem precisa. Escolha o lado mais fraco. O lado mais fraco precisa de você. O lado mais fraco precisa da tua misericórdia. O lado mais fraco precisa da tua compaixão. Busque o lado mais fraco. E assim como se Fraipuá, quem vai te fazer a benevolência vai ser o Senhor, porque você teme a Ele e você espera cumprir toda a lei de Cristo. Lição número 5 sobre Joquebede. Fé para crer além das circunstâncias. Bem, o capítulo 2 de Êxodo, no versículo 2, vai falar assim que ela, depois que ela gera ali Moisés, e vendo que o menino era formoso. Bem, é só um bebezinho, é uma criança indefesa, você não sabe como vai ser o futuro dela, mas ela já viu que tinha algo de Deus sobre aquele menino. Ele era formoso, ele era diferente, ela conseguiu enxergar potencial de Deus naquela criança indefesa. Bem, eu não vou usar palavras explícitas, mas você sabe que nós estamos vivendo um período, uma época, em que os defesos não têm voz. Em que os indefesos não têm voz. Os indefesos são dispensáveis. Os indefesos não precisam nem ser gerados. Não é assim? Você não tem visto isso? Como eu disse, eu não vou usar palavras explícitas, mas você já entendeu. Eu conheço uma pessoa muito próxima a mim, e essa pessoa, ela estava gerando, e aí passou na cabeça daquela pessoa, eu acho que eu não vou dar continuidade, e você já me entendeu. E uma pessoa chegou nela e falou assim, você sabia que essa pessoinha aí vai ser uma grande bênção na tua vida? Você não sabe o que Deus vai fazer através da vida dessa pessoa. E essa pessoa, obviamente, nasceu, né? Essa pessoa hoje é uma mulher dos seus 26, 27 anos, por ali, e é uma grande bênção para a família inteira. Então eu quero te perguntar hoje, será que você tem olhado coisas pequenas, coisas que para muitos são insignificantes, e você consegue acreditar que tem algo de Deus ali? Eu quero te convidar nesse dia a acreditar no chamado de Deus para algumas pessoas. Pessoas que você fala, mas não tem nada para oferecer, mas Deus tem propósito ali. Eu desafio você a olhar com os olhos de Deus para os pequeninos, para as pessoas que não têm nada para te oferecer, mas que são formosos aos olhos do Senhor. E Deus tem potencial para acrescentar. Eu te desafio hoje a crer naquilo que é dispensável para muitos, mas que você tenha olhos para crer no improvável. Deus te convida a crer no improvável. Seja aquilo que está próximo de você, seja aquela pessoa que está longe de você, mas tenha olhos de misericórdia. Perceba a formosura do Senhor sobre a vida de muitos que você nem imagina, que por você nem daria crédito. Lição número 6 sobre Joquebede. Criatividade inspirada por Deus. Primeiro eu quero te falar algo. Você sabia que Satanás não tem criatividade nenhuma? Ele não tem criatividade nenhuma, ele não cria nada. Esse poder, essa unção criativa só vem do Senhor. E o que é que Joquebede vai fazer? Deus vai inspirar ela de uma maneira muito criativa. Ela vai pegar um cesto, ela vai betumar esse cesto com piche, com betume. E nesse cesto ela vai colocar o menino formoso, Moisés, e lá vai colocar
o garoto ali nas margens, ali no rio Nilo, um rio cheio de crocodilo, mas essa é outra lição. Eu quero te falar sobre a criatividade. Ela vai agir de uma maneira que nunca ninguém agiu. Ela vai fazer algo que ninguém fez. Agora, é muita criatividade, né? Você conseguiria imaginar fazer isso? Preparar um cesto, betonar um cesto, colocar piche, calafetar esse cesto para colocar um bebezinho ali protegido. E ela vai proteger de tal maneira que quando ela põe no rio, as águas não entram dentro do cesto. O cesto está vedado, está protegido. Eu quero te falar sobre isso. Deus tem criatividade vinda dele, inspirada nele para aqueles que o buscam. Você sabia que a primeira vez na Bíblia que o Espírito Santo vem sobre uma pessoa é com essa unção de criatividade? Você vai ver lá em Êxodo capítulo 31, vai falar de um homem chamado Bezalel, neto de Ur, da tribo de Judá. Bezalel, o Espírito Santo vai vir sobre ele, vai capacitá-lo com muita criatividade para ele fazer todas as peças do tabernáculo. Ali para esculpir a Arca da Aliança, os querubins em cima ali no propiciatório, cada peça do tabernáculo, Deus vai capacitar Bezalel. E a primeira vez que vem a unção do Espírito Santo com criatividade é sobre um homem comum. O Espírito Santo, a primeira vez, ele não vem sobre um profeta, ele não vem sobre um rei, ele vem sobre um homem, de maneira criativa. Quando você busca criatividade em Deus, Deus tem para colocar nos seus lábios canções que nunca foram cantadas. Ele tem inspirações de letras, de louvores que nunca foram escritos. Ele tem orações estratégicas, criativas, que você nunca fez. Deus pode te dar criatividade, mas você precisa buscar nele. Você precisa buscar a unção do Espírito Santo para te dar criatividade. Criatividade no teu ministério, nos teus negócios, no cuidado com a tua família, na tua saúde. Deus tem criatividade. Se ele deu criatividade para Bezalel, se ele deu criatividade para Joquebede, ele tem criatividade para você. Lição número 7 sobre Joquebede. Não deixe de acompanhar os processos, as etapas até o cumprimento da sua promessa. A verdade é que quando o Senhor nos faz uma promessa, nós já queremos chegar no finalmente. Nós já queremos cantar o hino da vitória e celebrar Deus prometeu e Deus cumpriu. Nós nos esquecemos que há um processo até o cumprimento dessa promessa. Há um trabalhar de Deus, há uma maturidade a ser desenvolvida em nós pela fé em Cristo Jesus para que haja o cumprimento da promessa. Provavelmente, se nós soubéssemos como vai ser o trajeto, né, um dia você está no vale, outro dia você está no monte, os altos e baixos, talvez nós até falaríamos, Senhor, deixa pra lá. Não quero mais viver isso não. Por isso que Deus não conta para nós todo o processo. Mas Joquebede vai colocar o menino no rio. E nós sabemos que ela vai precisar confiar muito no Senhor. Deus dá uma estratégia para ela, criativa, nós falamos sobre isso. Só que agora a menininha Miriam vai observar todo o trajeto ali no rio Nilo, deste bebezinho dentro do cesto. Só que é um rio cheio de crocodilos. É um rio perigoso. É um rio grande e o menino vai ser colocado ali. E Miriam vai ali acompanhando o trajeto. A Bíblia vai falar que ela fica de longe vendo o que ia suceder. Você tem acompanhado a tua promessa? Mesmo que seja de longe, de repente é algo irreal para você hoje. Mas você tem contemplado ela? Senhor, o processo está difícil, mas Deus te fala hoje, mantenha os teus olhos no final, naquilo que eu falei que eu vou fazer sobre a tua vida. Não deixe que a tua fé seja abalada pelos processos, pelos altos e baixos. Seja como Miriam, enxergue, olhe, contemple a promessa de longe. E essa menina vai ser muito sagaz, ela vai ser muito esperta, porque a filha de Faraó, ela vai se banhar no rio e ela vê ali o cesto, ela vai pedir para uma criada dela pegar o cesto e vai falar, esse menino é o menino dos hebreus, tem compaixão dele. E a Miriam, que estava de longe, ela chega mais pertinho e fala, vocês querem que eu vou buscar uma mulher hebreia para amamentar esse menininho? Veja a estratégia de Deus. Contemple cada processo, contemple cada etapa. Você vai ver que no final será glorioso cantar o hino da vitória. Na verdade, nós só valorizamos a promessa quando nós entendemos o processo.
Lição número 8 sobre Joquebed. Entender que maternidade também é ministério. E aqui eu não estou falando apenas da questão ali natural de Joquebed amamentar o próprio filho Moisés. Lembra no vídeo anterior eu falei que Miriam foi muito espertinha, muito inteligente, falando ali para a filha de Faraó: você quer que eu vou achar uma mulher hebreia para amamentar o menino? E isso acontece. Olha só que interessante, Joquebed é a primeira mulher na história para receber salário para amamentar o próprio filho. Mas o que eu quero dizer aqui? Não estou falando apenas da questão natural, estou falando também da questão espiritual. Então esse devocional, ele serve para homens e mulheres. O que significa isso de você entender maternidade ou paternidade como ministério? Você precisa saber que o discipulado é um ministério. Você cuidar de filhos espirituais é um ministério. Você aconselhar, você dar carinho, você oferecer um abraço é um ministério. Eu faço um trabalho junto com uma grande amiga minha de capelania no Hospital São Paulo. E essa minha amiga, ela criou ali muito carinho com os funcionários ali do hospital, com os enfermeiros do hospital. E na nossa última visita do ano de 2025, ela vai dar um abraço num dos chefes da enfermaria. Entenda, não é um homem cristão. Ela vai dar um abraço e ele pega e fala assim: ah, nós precisamos tanto de um abraço aqui. Ou seja, quando nós fazemos o trabalho, não é só os enfermos que precisam de um carinho, de uma palavra, de um conforto. Não, os funcionários também. Então, o discipulado, o cuidado, o amor, ele também é um ministério. Muitas vezes a pessoa acha que ministério, ele está concernente a coisas grandiosas. Não, o ministério está concernente a você cumprir aquilo que Deus chamou você para fazer. Agora, apenas abrindo um parênteses aqui, sobre Joquebed receber salário para amamentar o próprio filho. Veja, quando você está cumprindo um chamado no Senhor e você é presenteado ali de uma maneira financeira, saiba que isso é um presente de Deus. De repente você vai cumprir uma agenda, vai levar uma palavra em algum lugar, vai cantar um hino e a igreja te entregar uma oferta espontânea. É um presente de Deus. Agora, se você é um ministro de Deus, não coloca isso sobre as costas da igreja como obrigação. Eu cobro tanto para pregar, eu cobro tanto para cantar. Ai, se você soubesse como isso é feio. Se você soubesse, eu imagino o Senhor entristecido quando ele vê ministros dele virando celebridades. Lição número 9 sobre Joquebed. Precisamos saber a hora de segurar e a hora de soltar. Bom, Joquebed, ela vai criar o bebezinho ali, Moisés, por 3 meses. Até que não tem mais o que fazer. Não dá para esconder mais o menino formoso, o menino belo, o menino tá crescendo, robusto, forte. Não dá mais. Então ela tem que jogar o menino ali no cesto e colocar ali no rio Nilo. Bem, eu poderia usar o primeiro versículo que eu usei na primeira lição. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Moisés vai ser criado ali debaixo da tutela da filha de Faraó. Ele vai ter acesso a toda a cultura, a toda estudo, vai aprender ali falar outras línguas, vai aprender ali matemática, vai aprender medicina, vai aprender sobre lutas, né? Ele vai ser um verdadeiro príncipe. Esse menino que seria ali, que estava com o risco de perder a vida como outros meninos hebreus, agora não, agora ele está debaixo do teto do próprio inimigo. Quando Deus manda, até o inimigo obedece, sabia disso? E esse menino vai ser criado debaixo da tutela, vai ter acesso a muitas coisas, vai ter acesso a tudo que a nobreza egípcia tinha. E Eclesiastes capítulo 3 vai falar assim que há tempo para todas as coisas, há tempo de abraçar, há tempo de separar, de abraçar, há tempo para todas as coisas. Mãe, pai, de repente você criou seu filho nos caminhos do Senhor e hoje o teu filho não está firme com Deus. Deixa. Você fez a sua parte. Saiba que Deus não perdeu o controle. Deus vai cuidar. Deus vai direcionar. Tem horas que nós precisamos colocar nas mãos do Senhor por completo nossos filhos,
nossos sonhos, nossos projetos. Você já orou, você já jejuou, você já orientou, você já fez tudo o que você tinha para fazer. Se agora você não tem mais o que fazer, deixa que Deus sabe como fazer. E olha só, por que todas as coisas cooperam? Porque esse menino, aparentemente longe da mãe, criado ali na casa do inimigo, vai ser um grande libertador ali do povo hebreu. Vai ser um grande legislador, vai ser um grande homem, vai guiar o povo rumo à terra prometida. Aquilo que para você parece derrota é uma grande vitória da parte do Senhor. Pensa um pouquinho, a cruz do Senhor Jesus também tinha cara de derrota. E eu e você somos vitoriosos nele por causa dessa cruz que tinha uma aparência de derrota. Lição número 10 sobre Joquebede. Humildade para servir mesmo quando não recebe nenhum reconhecimento público. Pensa aqui num contraste. Na verdade, olha essa imagem que eu coloquei aí. Esse é o contraste. Imagina Moisés ali no palácio, todo bonitão, vestido todo cheio de ouro e coisa e tal. E a Joquebede, uma mulher humilde, suja ali dos trabalhos forçados. Pensa nesse contraste. Mas quem foi que alimentou o menino? Bom, eu quero até te falar algo. De repente você está num palácio, né? Você está num lugar suntuoso, cheio de riqueza, cheio de tudo do bom e do melhor, mas o alimento vem dos humildes, vem dos simples, vem daquele que serve ao Senhor. O alimento ali no caso de Moisés vinha da Joquebede, foi ela que amamentou o filho. Só que não é ela que tem a eminência, não é ela que está em alta. Quem está em alta é o Moisés. Quem está lá na crista da onda é o Moisés. Mas quem serviu ele? Quem alimentou ele? Foi a mãe dele. De repente você passa por isso na sua igreja. De repente você passa por isso na sua congregação. Ninguém te vê, você só mais alguém que faz ali um trabalho. Você visita um orfanato, você visita uma casa de repouso, você faz um trabalho com casa de recuperação. As pessoas nem sabem muito quem é você, alguns nem falam o teu nome. É aquele irmão fulano de tal, mas nem sabe quem é você. Não sabe dos perrengues que você passa, não sabe dos problemas que você passa, mas você continua servindo. Você continua sendo submisso. Você continua servindo ali para alimentar os que estão no palácio, como fez Joquebede. Só que os holofotes não estão para ela, os holofotes não chegam nela. Pensa um pouquinho aqui no livro de Esther. O livro de Esther, quem vai preparar ela como noiva, vai preparar a noiva para casar com Assuero, é Hegai. Talvez você nem sabe quem é Hegai. Talvez você nunca tenha lido sobre Hegai ou parado para pensar nele. Talvez eu até faça 12 lições sobre Hegai, eu acho bem interessante. Mas ele é o homem que vai preparar a noiva. É uma coisa mais ou menos assim, João Batista, ele vai preparar o caminho para Jesus. Quem vai ter eminência? O Senhor Jesus, obviamente. É Deus encarnado na terra. Mas João Batista é aquele que vai preparar o caminho. Hegai preparou a noiva, João Batista preparou o caminho para Jesus e Joquebede preparou, alimentou Moisés para que ele fosse o libertador de Israel. Não importa se você não tem a eminência, não importa se você não, os holofotes não estão para você, continue servindo. Continue servindo, continue sendo humilde, continue se rendendo aos pés do Senhor, e aquilo que você pede em secreto, em oculto, ele te recompensará em público na hora certa. Lição número 8 sobre Joquebede. Obediência que desafia sistemas injustos. Bem, Joquebede, ela vai desobedecer um decreto homicida de Faraó. Ela vai desobedecer. Nós sabemos que ela vai procriar ali, né? Ela vai gerar Moisés dentro desse sistema. Joquebede também era uma mulher escrava. Joquebede também sofria com os trabalhos pesados, com os trabalhos árduos, impostos pelos egípcios naquela época. Por quê? Eu já te falei nos vídeos anteriores que Faraó ele tinha medo desses hebreus crescerem muito e dominarem o Egito. Mal sabia ele que a promessa do Senhor era a terra prometida. E a terra prometida não era o Egito, mas era Canaã. Bem, e essa mulher vai desobedecer esse sistema cruel, esse sistema injusto. Você precisa entender o seguinte: quando leis, pessoas, pressões querem te induzir ao erro, querem te empurrar
para o erro, você precisa permanecer fiel aos princípios divinos, fiel à palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde aquilo que a Bíblia sempre condenou como sendo erro, como sendo pecado, como sendo desagradável ao nosso Deus, hoje tudo é permitido. Hoje você ouve dentro de igrejas, você ouve da boca de líderes religiosos, para mim, líderes entre grandes aspas. Você ouve que a Bíblia ela está obsoleta, ela precisa ser atualizada. Olha, não é bem assim. Nós estamos vivendo um período de relativismo. Sabe o que é relativismo? Exatamente essa palavra. É relativo, não é bem assim. Olha, é que o Deus lá do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Olha, esquece de algo muito importante, né? A igreja hoje da hipergraça. Você pode qualquer coisa porque Deus é amor, é um período da hipergraça de acordo com a mentalidade dessas pessoas. E se esquecem que quando você vai ler o Novo Testamento, Jesus, sim, Jesus Cristo falou mais do inferno do que de céu. E ele te falou para te assustar? Não, em absoluto. Ele te falou para te orientar, para te dar a liberdade. Para onde você quer ir quando você fechar os olhos aqui na terra e partir para o outro lado? Para onde você quer ir? E você só decide aqui em vida. Depois, não tem mais o que fazer. Então, mantenha os seus princípios no reino afiados. Não se renda ao sistema do anticristo. Lição número 11 sobre Joquebede. Construa uma identidade espiritual nos seus filhos. Veja, Moisés vai ser criado no palácio, mas ele nunca vai se esquecer de quem ele é. Na verdade, Joquebede, ela desenvolve a fé nos filhos dela. Ela traz para os filhos dela a fé no Senhor. Veja que Moisés, ele vai crescer no palácio, mas quando ele fica adulto, ele vai voltar às origens da onde ele veio. Bom, eu não sei como você tem criado os seus filhos, mas você precisa desenvolver essa identidade espiritual neles. Você precisa desenvolver a palavra neles. Salomão vai falar assim que até quando for adulto, não se desviará do caminho. Se você fez tudo o que você tinha que fazer, se você orientou seus filhos no caminho do Senhor e eles se desviaram, fica tranquilo. Jesus sabe como trabalhar, Deus sabe como fazer, na hora certa Deus vem e resgata eles de novo. Há muitos anos atrás eu ouvi uma mulher que ela tinha muitos filhos. Na época acho que ela tinha 7 filhos. E os filhos todos perdidos, todos desviados, e essa mulher estava grávida do 8º filho. E aí ela se queixou pra mim que ela não queria engravidar, ela não queria aquela criança, vai ser mais um perdido como foram os outros. E eu lembro que eu falei o seguinte pra ela: Deus está te dando a oportunidade de criar essa criança no caminho certo. Você não criou os outros, não adianta se lamentar agora. Deus está te dando uma nova oportunidade. Crie esse no caminho certo. Infelizmente ela não fez isso, tá? Mas a verdade é que o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias de buscar desenvolver a fé nos nossos, naqueles que recebem a orientação da nossa boca, dos nossos lábios. Moisés, ele não vai ser apenas uma criança que Joquebede vai amamentar porque ela gerou ele, não. Ele vai ser o libertador. Há uma grande responsabilidade sobre o chamado de Moisés e ela entende isso. Ela é aquela que vai direcionar os filhos, ela vai direcionar Miriam de longe, ela vai acompanhar ali Moisés quando é colocado no cesto. Arão vai ser o primeiro sacerdote de ordem levítica. Moisés vai ser o libertador. Deus tem te dado oportunidade para que você seja bênção nas futuras gerações. Mas eu não tenho filhos, mas tem uma geração mais nova que você aí, que você pode ajudar e abençoar. Faça a tua parte. Deus quer preparar a geração do avivamento. Não importa se você não tenha filhos na carne, mas desenvolva isso também em filhos espirituais.